O Carrijo ontem, jogou muito bem. Sim. Grande contratação do Corinthians. Foi mesmo. O Coronado, acho que fez... É claro que está começando o ano, é Campeonato Paulista, mas acho que fez um dos melhores jogos e daquilo que a gente espera realmente de um meio armador, né? Produzindo grandes oportunidades. Velo, fazendo gol de Corinthians e Velo, né? Falando de Corinthians e Velo. Volta depois o Coronado foi muito bem. 79 sem jogar. O Memphis teve as suas chances, não fez, mas teve as suas chances. O que você achou do jogo, Mauro Betting? 2-1 pro Corinthians. Mais um jogo legal do Paulistão, como eu falei há pouco, falamos ontem na transmissão do jogo cheio de gols que a gente viu no 1º de maio entre São Bernardo e Red Bull Bragantino. Gostei de novo do Corinthians, sim, não é o Corinthians ideal, e de novo tá todo mundo em pré-temporada, também não se deve exagerar no elogio, que nunca acontece, né? Sobretudo com os clubes de maior torcida, mídia, ibope, likes e algoritmos como Corinthians e Flamengo. Normalmente não se fala o tempo inteiro deles, não se fala normalmente bem o tempo deles. Mas o Corinthians tem merecido elogios pela grande vitória em Bragança contra o time de Série A e contra o Velo Clube, que volta a ser, por óbvio, um time de Série A1, não a disputava desde 79, mas um trabalho muito legal do Guilherme, ex-atacante do Corinthians, inclusive em 2002, que é bom treinador, sabe muito de futebol. É muito faz bom um trabalho legal. Quando tem um jogador desse nível no banco de reservas e o atacante perde um gol. A câmera mostra ele. Diretor de TV é isqueirinho, né? Quando o goleiro falha, mostra o reserva. Perdeu um gol dentro da pequena área. Foram na hora buscar o Guilherme. Guilherme, até porque o Guilherme eu conheço bem, trabalhamos juntos na TNT TV, a grande figura, ele brabo, mas sabe das coisas, né? E assim, gostei do Velo Clube e gostei um pouco mais do Corinthians. O resultado normal, pelo óbvio, ainda mais de novo com a Neoquímica Arena lotada. Foi uma homenagem muito bacana aos campeões mundiais da FIFA de 2000, lá estiveram, né? Alguns deles estiveram, inclusive o próprio Marcelo Carioca. É uma foto que o Marcelinho assinaria, tá? Mas foi direto gol? O Marcelinho fazia de qualquer jeito. Para mim é o mais completo batedor da história do futebol interplanetário, Marcelinho Carioca. E às vezes ele fazia isso, dependendo do estado do gramado, ele chutava para a bola quicar antes. Não vou dizer que foi exatamente isso que quis o Coronado, mas foi o que aconteceu. Legal. Aí depois toma um pênalti, tem o lance do pênalti e da polêmica que a gente vai falar já, e tem o belo gol do Thales Magno. O Thales Magno só não tem sido titular no Corinthians porque, convenhamos, com a fase do Yuri Alberto, com o Memphis não tá dando para entrar. E o Garro, que foi para mim o melhor corintiano em 24 e ainda não tá podendo jogar, por óbvio, em 25, ainda não tá jogando. Mas quando o Thales entra bem. Foi um dos poucos desajustes defensivos do Velo, foi nesse lance, ele foi cortando, ninguém chegou, bateu bem de fora da área, vitória justa. Legal, maravilhoso, muito melhor do que o começo corintiano em 2024, quando ele foi o pior início de Campeonato Paulista do Corinthians desde 1932, Caio Mano, toda aquela coisa, e dentro de campo tá legal. Hoje, possivelmente, se não vai eliminar, teremos o primeiro julgamento de mérito do pedido de impeachment do presidente. Fora de campo não tem como dissociar, a gente tem que falar, porque pode mudar. Se o Osmar Stabile assumir durante um mês até a votação dos sócios do Corinthians sobre a questão do impeachment, ele já deixou claro, e com razão, né, que Fabio Soldado vai ser mantido, não deve haver nenhuma mesmo mudança do departamento de futebol, porque o que está funcionando no Corinthians nos últimos meses é o time dentro de campo. Então deixa do jeito que está. Fora essa bagunça, que não é só dessa situação, tendo a situação deplorável que essa situação assumiu, do Grupo de Renovação e Transparência, e tem também medidas deploráveis do que está acontecendo com o presidente Augusto Melo, algumas coisas inexplicáveis, como, por exemplo, inclusive, a questão dos cartões corporativos. Que né? Cartão corporativo, eu vou dizer uma coisa, devia ser banido, porque só dá problema. Né? Só pague suas contas que não são pagas. Você, velho, segura pessoa física. Esquece o cartão corporativo, isso é que dá para esquecer. E o Corinthians chegou a 9 vitórias seguidas, né? Até pegando o fim da temporada 2024. Seriam 11 vitórias seguidas se a gente contabilizasse só os jogos do Brasileirão, né? Mas no meio do caminho teve uma derrota para o Racing da Argentina, por isso 9 vitórias seguidas, contando aí todas as competições. Se for contar só brasileiro, 11 vitórias seguidas na conta desse Corinthians do Ramon. Mas a gente vai para a polêmica agora, Vanderlei Nogueira. A gente vai para a polêmica porque houve um pênalti no jogo, o Romero e o Yuri Alberto debateram ali, né, quem ia para a cobrança e tal. O Romero ficou com a bola e desperdiçou o pênalti favorável ao Corinthians. Antes da batida, o Yuri apareceu incomodado com a situação e foi consolado por Igor Coronado. Nas redes sociais, os torcedores corintianos ficaram irritados com a atitude de Romero, principalmente pelo Yuri ter sido o cobrador oficial do Corinthians em toda a reta final de temporada, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Também foi lembrado o jogo contra o Botafogo no Engenhão no ano passado. O Corinthians perdia por 1-0, teve pênalti, Romero cobrou no lugar de Rodrigo Garro, o Paraguai perdeu
né? O paraguaio perdeu o pênalti naquela ocasião e o Corinthians foi derrotado. Então ficou até essa memória, né, daquele pênalti desperdiçado pelo paraguaio Ángel Romero no jogo contra o Botafogo no ano passado. Após o ocorrido, Yuri Alberto acabou fazendo uma publicação, digamos assim, enigmática nas redes sociais, e a gente está acompanhando até as imagens, né, disso que eu estava descrevendo aqui, né? O Yuri ficou incomodado com o Romero pegando a bola e indo bater o pênalti. Mas o Yuri, depois nas redes sociais, fez uma publicação enigmática e nas redes sociais também, os torcedores do Corinthians viram nessa mensagem do Yuri uma indireta para o Romero. E a gente tem aqui a publicação do Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, para o Vanderlei, Mauro, Raí comentarem, né, essa situação envolvendo até mesmo vestiário do Corinthians, né? Por que não? Ó, tá aí a publicação do Yuri Alberto, que escreveu o seguinte: Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Foi a fala do Yuri Alberto, que já tem muita gente relacionando o Vanderlei ao Romero, nessa questão aí de batedor de pênalti. Bom, fica sempre a dúvida, né? Mas a sensação que dá é que o incômodo que você acabou de destacar e nós acabamos de mostrar, ele buscou, digamos assim, desafogar a mágoa nessa postagem na rede social, que foi retuitada pelo Kaká. Isso. Aí o Kaká já retirou a postagem e explicou que ele não quis falar nada, que ele entendeu o ego, que é que o time todo precisa de humildade, não pode sair da humildade, não tem nada a ver, que o ambiente é maravilhoso, é fantástico, são irmãos e tal. Ótimo. O Kaká falou isso. E do outro lado teve a entrevista do Romero, que num poço que eu acho que escorregou na humildade, falou que quando a coisa aperta, é ele que resolve. Né? Então, eu acho que não deveria ter falado isso. No mundo ideal, ele não deveria ter falado isso. No mundo ideal, o Yuri não deveria ter feito essa postagem depois desse desconforto na hora da cobrança da penalidade. Tudo isso a gente sabe. O que menos o Corinthians precisa, estando invicto a 11 partidas, é um atrito entre os integrantes do elenco. Porque se existe um negócio no Corinthians que está funcionando muito melhor do que a administração, é o time do Corinthians. Né? A ressurgida do Corinthians na parte final do Campeonato Brasileiro passado foi um sucesso. 9 jogos, 27 pontos, salvou o time do rebaixamento. Seria trágico para o Corinthians o rebaixamento. Né? E ainda conseguiu uma vaguinha na principal competição do continente. Né? Os salários dos jogadores aparentemente estão em dia, pelo menos isso é o que dizem os jogadores. Atrasou um pouco em janeiro, mas pelas informações, acho que foi acertado esse atraso. Enfim, eu não vou alimentar nenhum tipo de tragédia no relacionamento, no elenco do Corinthians, porque eu acho que a única coisa nos últimos tempos que está funcionando razoavelmente bem é a comissão técnica do Corinthians e o grupo de jogadores do Corinthians. Isso pode ter existido, e foi claro, o desconforto, mas eu acho que não é nenhuma hemorragia. É isso. Mauro Betting, Raí Monteiro, essa polêmica aí no Corinthians, né? Agora no vestiário, o Kaká veio a público, gravou um vídeo dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem muita gente relacionando... Sempre equilibrado o Kaká, né? O amigo da imprensa, né? Aí não precisa ser nosso amigo. Ele é uma das pessoas mais equilibradas do mundo, Kaká. E com o maior charme, ele falou, eu vou tirar porque estão me enchendo muito o saco. Também. E o Yuri Alberto fez esse post. Mas eu acho que assim, se realmente foi isso que aconteceu, o Yuri ficou chateado e fez esse post pro Romero, o cara tinha que ter resolvido com o Romero, né, no vestiário do Corinthians. Eu acho, né? Por mais que o Yuri tenha razão, no caso, eu acho que tinha que ter resolvido isso aí lá entre eles, né? Do que expor isso daí, ficar criando frase. Eu não gosto. Aí é opinião minha, eu não gosto dessas frases assim, que a galera sai soltando em rede social. Mas é por isso que estamos falando aqui, 1h43 dessa segunda-feira, talvez não houvesse essa polêmica. A gente está falando outro assunto, talvez mais chato, com menos cliques, né, com menos... É insuportável isso, né? Mas é o que temos nos tempos de hoje, né? Hoje você tem que analisar a rede social, e ainda pelo menos é a do Yuri Alberto. Quando às vezes não é da mulher, do jogador, do namorado do jogador, do assessor do jogador, dependendo do atleta, do assessor e tal. Do pai, mãe, enfim. Empresário. Exato.
para mim, o maior responsável disso é o Ramon Dias. É simples, define, ó, bota hierarquia. Ali. Hierarquia. Primeiro batedor, segundo batedor, 18º batedor. E só muda isso se o primeiro batedor, ou digamos tem o segundo e o terceiro, vai que o primeiro batedor não estivesse em campo. O segundo fala, pega e bate você. Tá valendo e olhe lá, hein? Porque se o cara bate aquela coisa, bate aí que tava legal e perde, que aliás como o Romero tem 3 pênaltis e 3 perdidos, né? E o Roberto tem um desempenho melhor para bater pênalti, eu acho que é o cara. No final das contas, ok, tem o 2-1, o Corinthians segue com essa sequência maravilhosa, falou Vanderlei, 11 partidas, mas de novo, é o Ramon Dias que tem que definir, é o treinador, ou se for o caso da fase célebre dos melhores futebólogos de todos os tempos, o Nenê Prancha, que dizia que pênalti é tão importante que devia ser batido pelo presidente do clube. Se o presidente do clube for o Ronaldo Fenômeno, beleza. Se for Augusto Melo, é bom evitar, né? E, aliás, tá um negócio, assim, impressionante, né, o Corinthians. Né? O Corinthians é a vida e, com todo respeito, eu sou um cara religioso, sou católico, independente da religião, e se alguém quiser ser agnóstico, se quiser ser ateu, tudo bem. Mas está todo mundo usando Deus demais. Sempre se usa no futebol, né? É o presidente falando sobre o período de impeachment que só Deus me tira. É o jogador que faz o gol e fala que Deus... Vamos com calma. Deus está em todo lugar, onipotente, onisciente, mas toda hora você falar sobre impeachment, que é a questão mais política, sim, do que técnica, do que jurídica, do que policial, do que criminal, a gente se perde, né? Mas no caso específico, para mim, a responsabilidade é do Ramon Dias, ou do Emiliano Dias, ou de quem quer que seja. Eles que definem, né? Para evitar o que, por exemplo, fez o Unai Emery na época de Paris Saint-Germain, quando deixou aquela briga entre Neymar e Cavani, absolutamente desnecessária, que saiu perdendo o time. Né? E aí eu vou usar outro grande exemplo corintiano, o Dr. Sócrates, que dizia, com uma frase muito boa, que o verdadeiro líder, e o Dr. Magrão era genial também como líder, falava, quando o time está ganhando, deixa o outro bater. Quando o time está precisando, é o líder, é o capitão quem bate. E o Sócrates lembra muito disso. Na semifinal do Paulista de 83, o Vanderlei estava lá. Primeiro jogo da semifinal do Paulista de 83, o time então campeão, que seria bicampeão estadual da democracia corintiana. Estava 1-0 para o Palmeiras do Minelli, pênalti aos 40 do segundo tempo, o Sócrates vai bater para o Corinthians. Ele põe a bola na marca de cal e, como normalmente fazia, ele botava a bola e virava de costas para o goleiro. E aí tomava o jeito lá e batia, e nisso ele bateu no ângulo do Gilmar e empatou 1-1, e depois no outro jogo fez 1-0, o Corinthians viria a ser campeão, passando pelo Palmeiras. Nessa hora que ele põe a bola e vira e vê todos os companheiros, ele vê os companheiros, mas nenhum companheiro vê. Ele diz que está todo mundo de costas, inclusive o Léo lá do outro lado de costas, não querendo ver. Ele falou, quando ele vai pro vestiário, empata o jogo aos 40 do segundo tempo no Morumbi lotado, ele dá um esporro no time inteiro e fala, obrigado pelo apoio, né? Eu viro, estão os 10 jogadores, todo mundo de costas, morrendo de medo. E o doutor foi lá e fez. Então, assim, pra mim a resposta não é nem de Roberto, que eu evitaria essa postagem, nem do Romero, nem da treta eventual. Até que o Romero não fez o pênalti. É do treinador que tem que definir essa palavra. Corinthians 2, Velo Clube 1. Raí Monteiro, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan com o Nilson César, com o Guilherme Silva, Vitor Boni, toda a beleza, né, do Guilherme Silva, mas enfim... Comentário absolutamente desnecessário, gratuito, porém correto. Raí Monteiro, a sua análise aí dessa vitória do Corinthians, na sua opinião, do que foi esse jogo, 2-1 pro Corinthians. Vanderlei também estava conosco, né? Que beleza, hein? No do jogo, e outros colegas que passaram por dificuldades na tarde do domingo na Avenida Paulista. Foi um jogo apertado do ponto de vista do placar, né? 2-1 pro Corinthians, com o gol do Thales Magno, com 30 e tantos aí do segundo tempo. Mas foi um jogo que o Corinthians poderia, né, ter resolvido antes disso. No primeiro tempo teve o gol do Coronado, teve uma outra chance com o Romero, uma finalização num passe do Coronado, uma outra chance com o Rian. O Corinthians poderia ter ampliado o marcador antes de sofrer o empate. Teve até o pênalti, né, que acabou se tornando polêmico, depois perdido pelo Romero. Então, pela produção, o Corinthians poderia ter tido uma folga maior dentro do jogo. Faltou um pouco de eficácia, o que é um pouco natural até, né? A gente até viu no finalzinho o Memphis Depay perdendo um gol e tal. É meio natural essa falta de eficácia nesse começo de temporada. Os jogadores ainda abaixo do ponto de vista físico, com menos ritmo de jogo. Então, esses detalhes serão afinados aí com o passar do tempo. Foi a 9ª vitória consecutiva do Corinthians, somando o fim da temporada passada, 7 em sequência. Depois que perdeu para o Racing, ganhou 7 jogos seguidos
dentro do Campeonato Brasileiro e 2 aí nesse começo de temporada contra o Bragantino no meio da semana e agora contra o Velo Clube. Eu acho que o que tem de interessante num Corinthians com poucas novidades, né? O Corinthians não contratou nenhum jogador para 2025, é observar como o Ramon Dias vai gerindo o elenco e dando minutos aí para alguns jogadores e alguma profundidade até de elenco que o Corinthians tem em alguns setores. Por exemplo, o meio-campo. O meio-campo na temporada passada terminou ali com o Carrilho, Bidon, Raniel e tal. A tendência é que esse seja o trio de meio-campo titular mais uma vez. Nesses 2 jogos iniciais, ele teve Martínez começando em um jogo, teve Alex Santana começando lá no primeiro, teve o Rian entrando no segundo tempo e começando nesse segundo jogo, né? Ele sai do banco no intervalo no primeiro jogo e nesse sai jogando, então há alguma profundidade no setor de meio-campo. O Coronado com uma participação importante, acho que enquanto esteve em campo, o Coronado foi o principal jogador da criação do Corinthians e nesse momento em que o Garro tem essa questão aí, além da lesão que ele tem, né? Uma outra questão extra-campo para resolver, a tendência é que ele não entre, né, não jogue. O Coronado vai ser importante e um desenho de algo diferente bem na reta final do jogo, né? Até chamei atenção para isso. Quando o Memphis Depay entra, já quando o Corinthians tinha sofrido o empate, né, o jogo estava 1-1, vem o Depay e o Thales Magno, o Ramon Dias faz um desenho diferente de ataque, com o Memphis na posição um pouco mais central e uma dupla formada por Thales Magno e Yuri, depois vem o Pedro Raul para o jogo. Eu acho que talvez ali tenha um desenho de algo que o Ramon está pensando por essa impossibilidade de ter o Garro no momento, né? O Coronado talvez não tenha a capacidade física para suportar uma sequência grande de jogos, a carreira dele mostra um pouco isso, né? Então, pensando nesses ajustes, talvez o Ramon Dias tenha pensado no Memphis Depay para essa posição, né? Um meia mais central ali, atrás da dupla de atacantes, que pode ser formada pelo Thales Magno e Yuri, então o Thales Magno poderia ganhar um pouco mais de espaço nessa lógica. O Ramon vai tentando fazer algumas mudanças, né, no time nesse começo de temporada, dar rodagem para alguns jogadores e para isso mesmo que serve o campeonato estadual. O Corinthians continua vencendo e tem alguns pontos positivos aí dentro dessas intenções do seu treinador.